vai dar certo, viu, Milton? Porque eu, enfim, fiz uma proposta assim. Quando eu recebi o convite, faz tempo que eu estou querendo juntar autores da fenomenologia, que eu estudei ao longo do tempo, sobre essa temática, amor e erotismo, sabe? Mas, e aí você me convidou, eu falei, olha, essa é a oportunidade. E aí eu fiz aquele resumo assim, mas é mais vamos dizer assim, um desejo, vamos dizer assim, porque é muita coisa, né, para um dia só. A propósito, você, né, se alguém quiser me interromper e fazer pergunta, né, pode fazer também, né? Eu acho que somos nós aqui, né? A sala, eu acho que, né, a gente acho que comporta isso, é uma sala relativamente pequena, né? Então eu acho que a gente pode ter uma conversa assim mais próxima e à vontade, né? Então eu agradeço muito o convite do Milton. E o que mais que ele perguntou aqui, que eu não sei se eu estou esquecendo de responder. Eu acho que é isso, né, Milton? Acho que não tem mais nada de... né? Bom, enfim, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar os organizadores, o Milton, agradecer o Milton e os organizadores, e parabenizá-los por essa iniciativa. Porque é claro que o que falta ao mundo hoje é amor e poesia, para ficar num tema paralelo, né? Então, nós temos um mundo hoje dominado pela técnica, pelo poder, um mundo que, nas últimas décadas, recrudesceu suas desigualdades, suas violências, né? E seguindo uma lógica do capital que eu tenho trabalhado nos últimos trabalhos meus, que eu vou citar aqui também um pouquinho. Então, nós somos um mundo de muita produção, né, de muita desigualdade também. Houve um aumento muito grande da concentração de rendas, né, e, ao mesmo tempo, uma capacidade técnica, né, e a gente pode chamar isso de tecnociência, porque a técnica e a ciência são, vamos dizer assim, irmãs gêmeas, né? Eu lembro aqui o que o Heidegger fala, que, na verdade, a técnica está no coração da ciência moderna. Essa ciência que matematiza o mundo e que facilita justamente o seu controle. Toda a nossa ciência, a ciência mais positiva, ela, sobretudo, é para manipulação, para transformação do mundo, né? E como eu tenho trabalhado né, acho que nos meus últimos trabalhos, que inclusive contou com o apoio da FAPESP aqui de São Paulo, para pensar justamente esses problemas que o Milton anunciou aí brevemente pelo meu Lattes, né? O que ocorre nesse processo, que, segundo Michel Henry, que é um autor que eu destaco também nesses meus trabalhos finais, né? Se iniciou na modernidade, né? Justamente com a abstração da vida, da sensibilidade, que foi afastada em nome de um saber objetivo, e dando início, então, ao que o Michel Henry vai chamar de a barbárie. Né? A barbárie porque a vida que né, a ciência é uma produção da vida, e a vida que tem que medir a ciência. Né? Então, eu lembro também o que o Merleau-Ponty fala, né, que não via problema. O Merleau-Ponty mais generoso, no caso, do que o Michel Henry, mas que também o Michel Henry não quer subestimar esse poder da ciência, né, de fazer o mundo responder segundo as suas questões, né, as questões que interessam a ciência, não é? que justamente visa a manipulação da natureza e dos próprios homens, né? Mas o importante é nisso que o Merleau-Ponty chama de um voo, né, de abstração da vida e de tratar tudo como se fosse um objeto fadado a entrar nos seus laboratórios, é que
a ciência volte a se colocar com esses resultados no mundo como nós o vivemos, né? Então, esse é o, vamos dizer assim, é a separação que se dá desde a modernidade, ainda falando com Michel Henry, né, que há uma, para quem estudou modernidade, né, a partir do Descartes, Galileu, mas o Descartes é um caso à parte, mas não vai dar para tratar dele aqui. Mas o conhecimento objetivo se faz justamente através de modelos muito abstratos, né, e que abre mão justamente da vida, como ela se sente ou como ela percebe. Então, nasceu a física moderna, é o início da modernidade, né, a física moderna, que é a física matemática, né, e que vai justamente, com seus modelos, desqualificar as impressões sensíveis, as sensações, como forma de conhecimento. Mas, então, a crítica que se faz é que esses modelos, que sejam abstratos e que fazem a natureza revelar coisas dela, né? Quer dizer, a natureza suporta essa matematização, mas como se diz, né? Não se pode considerar o real apenas isso, né? Mas, a partir da modernidade, esse real, uma vez desqualificado isso que nós percebemos, esse real passa a ser propriamente o matematizável, através desses modelos abstratos. Então, tem vários autores da fenomenologia, mas não só da fenomenologia, que tratam o mundo hoje, que é um mundo, sobretudo, hoje globalizado, né? E com as novas tecnologias de informação e comunicação, como um mundo né, dessa esfera virtual e que é o próprio mundo do capital, né? O mundo do espetáculo, o mundo da imagem. Eu tenho trabalhado isso, né, nos meus últimos trabalhos, quer dizer, como é que a vida, de certa forma, ela está sendo substituída por essas imagens abstratas, entre as quais se encontra a ciência também, né, com seus modelos. Então, o tema do amor, e aqui eu reforço mais uma vez a importância desse encontro, ele não só é uma necessidade recuperá-lo, né, como é uma tentativa também de resgate da vida nesse mundo. Como eu escrevi para o Milton, numa troca de e-mail, né, a nossa salvação tem que se dar através, né, desse resgate, né, porque, lembrando um autor que eu vou mencionar mais à frente, que é o Jean-Luc Marion, né, para a gente dar sentido à vida, quer dizer, sem o amor, a vida não é viável, a vida não, né? Ou como vai dizer o Michel Henry, né? Essa vida que passa a ser apartada desses seus produtos, né? Que passa a ser abstraída, né? Que é uma vida que vai viver um grande mal-estar e essa é uma das fontes da violência, né? Agora, essa questão do amor, ela implica tanto o outro, desde o amor erótico, mas o amor de uma forma geral, como o amor à terra, no sentido do nosso chão e da nossa habitação, né? Então, esse tema do amor, ele tem uma potencialidade, uma importância, né? Não só para dar sentido para a vida da gente, mas para a recuperação da vida no mundo, né? Para essa transformação. Então, infelizmente, quer dizer, infelizmente, mas né, o grande prejuízo é essa despolitização da questão do amor, né? Então, um amor que fica reduzido ao privado, né, ou entre dois, né? Mas quando o amor, ele, na verdade, precisa ser entendido no seu sentido amplo, né? Então, esses autores todos, que pelo menos eu vou mencionar aqui, existe uma dimensão política ligada à questão do amor e de Eros. Bom,
aqui ainda nessa introdução, né? É claro que isso, inclusive, aproveitando o convite que me foi feito, eu já programei uma próxima disciplina na pós-graduação para ver se eu consigo desdobrar mais, né? Isso que é claro que aqui vai ficar só uma sementinha, eu espero mostrar, né, a importância disso, dessa discussão através desses autores, né? Então, é mais o que eu vou fazer aqui, o que eu posso fazer, mais modestamente, a proposição de um princípio de investigação, né, a respeito do tema, do amor e do erotismo em cada autor. Então, tal como apontado por Merleau-Ponty e Gilles Deleuze, agora eu estou falando dos limites dessa minha apresentação, né, e ao mesmo tempo do desafio, é o não saber que move o saber. Então, o que eu vou trazer aqui é muito mais um desejo de saber o tema do amor e do erotismo na fenomenologia desses autores, do que uma exposição de um saber adquirido. Então, a minha mulher, percebendo as tarefas que às vezes eu assumo, e essa é uma delas, eu vi esse comentário, né, a respeito, ela me viu retomando todos os autores, retomando as minhas notas, né? E é muita coisa, são autores assim que têm uma trama conceitual muito rica, né? E ela comenta e comentou mais uma vez que eu gosto de coisas difíceis, né? Mas que, na verdade, expressa justamente isso, o desejo de saber, que movimenta o nosso pensamento. Então, esse é o difícil. É justamente movimentar o pensamento, esse movimento desejante, né? Sendo que o fácil é aquilo que caminha, aquilo que é fácil é aquilo que caminha para o desuso e o esquecimento do que já está adquirido. Então, pensar é isso mesmo, né? Pensar é fazer esse movimento que a gente precisa fazer e que é o próprio desejo, né? Agora, podemos aproveitar o mote, quer dizer, a razão desse encontro que nos reúne e dizer justamente que é porque nos amamos e amamos o ser que queremos conhecê-lo, né? Isso é um destaque que o Marion dá no fenômeno erótico, né? Le phénomène érotique, né? O conhecimento depende do amor, né? Conhecimento que é uma maneira de nos unirmos, né, através da linguagem, e nos unirmos ao próprio ser, né, à própria vida. Mesmo quando esse conhecimento ele se apresenta de forma degradada, como eu acabei de trazer, o que pode ser o conhecimento científico, né? Ou então mesmo quando entramos em conflito, né? Por paradoxal que isso possa parecer à primeira vista. Quer dizer, mesmo a violência, nesse sentido, é o fracasso do desejo do amor que nos movimenta. Então, eu estou fazendo uma introdução, mas tentando pensar um pouco, né? Por que estamos aqui e o que nos reúne, e que, na verdade, reúne qualquer conversação. Podia ser qualquer outro tema científico, mas, nesse caso, não só o tema do amor é o que nos reúne, mas, do ponto de vista assim, mais fundamental, é sempre o tema do amor, é sempre o amor, né, que é esse desejo de conhecer e de conversar, né? Por fim, ainda a título de introdução, retomando, né, como eu disse, a respeito da ciência, né, qualquer forma estou vendo aqui que eu já falei isso, qualquer forma de reunião ou de conhecimento é uma maneira de tentar se aproximar, né, desse ser que amamos, ou, né, desse desejo, de realização desse desejo. Bom, eu gostaria de apresentar sucintamente, até para sugerir, né, a lembrança do percurso que eu fiz sobre o tema nesses autores. Então, fica como uma sugestão também para os interessados, né? Eu chamo esses meus escritos, no sentido forte do termo, de meus estudos.
Então, são coisas pelas quais eu passei, eu estudei, e quem vive a universidade sabe que a gente é obrigado a publicar, senão você não sobrevive na universidade. Então, eu chamo essas minhas publicações dos meus estudos, né? Bom, mas antes de apresentar um pouco o percurso que eu fiz, deixa eu talvez me adiantar. Eu imagino que muitos de vocês, eu não sei qual é o contato que vocês têm com fenomenologia, né? Mas eu vou talvez tentar me antecipar uma questão, né? Mas de qualquer forma é uma questão que eu me faço, né? Então eu preciso responder também de alguma forma, né? Que é a respeito da própria fenomenologia. Porque a fenomenologia tem como seu mote, como seu princípio, voltar às coisas mesmas. Isto é, a nossa experiência vivida, para descrevê-la em seu sentido próprio. Então, como eu digo sempre para os alunos, né, a fenomenologia é esse convite para a gente descrever, para a gente tentar perceber e descrever isso que nós estamos vivendo. Então, qualquer um pode fazer fenomenologia, desde que, ao invés de começar já a interpretar as coisas segundo conhecimentos prévios ou adquiridos, mas tentar fazer um movimento próprio, buscar linguagens próprias para expressar isso que se vive. Agora, essa não é uma tarefa fácil, e ela pode supor, inclusive, a mediação, né, de outros saberes, né? Às vezes, para desvelar, para destrinchar isso que nós estamos vivendo, às vezes é necessária a mediação de outros saberes que nos auxiliem a perceber isso que nós vivemos, né? Então, é uma tarefa difícil, não é tão simples assim voltar e descrever isso que a gente vive, né? Mas qual que é a pergunta que eu me faço, ou que eu já estou antecipando para vocês, que eu preciso responder também, né, para mim? Quer dizer, como é que, se a fenomenologia tem esse mote, esse princípio de voltar para descrever as mesmas coisas que nós vivemos, né? Por que autores diversos da fenomenologia discordam muitas vezes disso que aparentemente, né, que pelo menos como proposta, deveria unificar de alguma forma a expressão desse sentido, né? Quer dizer, se trata de descrever e trazer ao conceito as mesmas coisas que vivemos, por que os fenomenólogos fazem fenomenologias diferentes, né? Porque quando a gente, não sei se eu estou sendo claro, se eu não tiver, alguém pode me interromper. Porque quando a gente cria modelos para, como a ciência faz, né? Modelos abstratos, modelos imaginativos, e depois procura testá-los, né? Através da dedução desses modelos, você pode deduzir até chegar de forma dedutiva à percepção de algo, quer dizer, ser tal coisa, então, esse ser tal coisa pode ser muito abstrato, né? Então, qualquer ciência hoje moderna, ela é muito pouco intuitiva. Ninguém percebe isso. Ninguém percebe, por exemplo, os conceitos, quer dizer, o significado, né, da teoria da relatividade ou da física quântica e assim por diante. São modelos que você não vê, você não percebe. Mas quem imagina ou quem percebe um espaço de 4 dimensões? Isso a gente não, isso não, né? Não é possível intuir, né, uma coisa dessas, né? Mas são objetos, são modelos abstratos que, a partir da dedução, né, uma vez que a ciência rigorosamente pode ser dedutível, né, dessas proposições, desses modelos gerais, você vai chegar a proposições de percepção, né, proposições
que você vai poder perceber, né? E ver se o seu modelo é bom para explicar o mundo. Agora, no caso da fenomenologia, que não se trata de inventar teoria, mas de descrever isso que a gente vive, essa é a pergunta que eu estou trazendo. Por que, ao falar do amor, por exemplo, mas se pode falar de muita coisa, ao falar do mundo, ao falar do desejo, por que as fenomenologias são, às vezes, tão diferentes? Tá? Então, o tema do amor e do erotismo, né? Assim como os seus conceitos correlatos, como o de gozo, o orgasmo, a relação com o outro, o mundo, relação com o mundo, a noção de carne, a noção de corpo, o sentido da carícia. Quer dizer, como é que, né, na escrita desses autores, que procuram desvelar esses fenômenos, descrevendo o que estão vivendo, como é que há diferenças, às vezes até contraditórias. Então, eu vou adiantar, né, porque eu vou adiantar algumas respostas, mas só a título de uma introdução, né? Porque isso também é um assunto bastante complicado. Na filosofia, na verdade, a filosofia sempre lida com limites, né, com as questões limites das implicações das teorias ou dos nossos significados, né? Então, como eu falo para os alunos também, o importante não é necessariamente, quer dizer, não é o mais importante obter respostas, mas saber, né, saber se situar num terreno que é o terreno do pensamento, né? Saber variar, saber, enfim, viver essas diferenças, né? Mas, no caso da fenomenologia, além desse ganho geral da filosofia com as diferenças, eu acho que a gente pode adiantar algumas razões para essas diferenças. Bom, em primeiro lugar, porque o fenômeno, nós estamos agora pensando no amor e no erotismo, mas qualquer fenômeno é rico de sentido, né? Sobretudo os fenômenos vividos, né? Vamos especificar bem, né? Porque o sentido na matemática, o sentido na física, né, são significados muito controlados, muito determinados, né? Mas isso, como diz o Jean-Luc Marion, isso é uma exceção e diz respeito às certezas da ciência, mas a vida não é assim, né? Então, o fenômeno sendo muito rico de sentido, ou saturado de sentido, como diz Marion, é claro que isso vai comportar naturalmente desdobramentos de sentidos diversos. Então, cada autor pode contribuir, né, podemos dizer assim, para mostrar essa riqueza de sentidos, né, desses sentidos diversos, né? Em segundo lugar, porque esses sentidos diversos podem ocupar também diferentes níveis de sentido. Então, às vezes não é só porque o fenômeno é rico, mas porque, às vezes, um fenomenólogo e outro, eles, né, a gente pode pensar que existem sentidos que uns são mais fundamentais do que os outros. Então, não quer dizer que eles necessariamente se contraponham, né, mas se situam em níveis diferentes de sentido, né? Dos mais superficiais aos mais profundos, né? De forma que o que para um filósofo pode parecer o fundamental, como, por exemplo, o conflito com o outro, no caso do Sartre, o Sartre vai pensar não só a questão do amor, mas, de um modo geral, as relações humanas de forma conflituosa. Eu vou tentar falar isso logo a seguir. Para ele, isso vai ser uma condição básica, né, fundamental, vamos dizer assim, na nossa relação com o outro. O Merleau-Ponty vai achar que, na verdade, o Sartre, ele com essa noção de conflito, que, na verdade, são conflitos entre subjetividades, entre olhares, e eu vou dizer como é que isso ocorre, né, quando eu chegar no Sartre. O Merleau-Ponty vai dizer que não é que isso está errado, mas que existe
abaixo disso, um sentido mais profundo e que nos liga, e que é um sentido de ligação e não de conflito. É um sentido que nos coloca numa comunidade, vamos dizer assim, ou, né, inclusive com a própria natureza, né? Então, isso que, por exemplo, a gente chama de sujeito e objeto, o que a gente vai chamar de natureza e consciência, pensamento, coisa, isso são conceitos derivados de uma casa comum, quer dizer, de um lugar comum, né, que nós temos com a natureza e o outro. É claro que se isso também são... Eu falei da riqueza, né, do fenômeno saturado, com muitas... com a possibilidade de muitas descrições de sentido, mas também, agora eu falei do nível, né? O que para um filósofo é fundamental, o outro pode vir para tentar colocar como mais fundamental outra coisa, né? Mas é claro que há divergências também, né? Então, no caso do Sartre, o Sartre não vai aceitar essa proposta do Merleau-Ponty, né? Então, é aí que está. Então, eu vou citar abaixo, né, mais para frente, o próprio Renaud Barbarat, que é um texto que eu, quando queria entender melhor qual era a proposta do encontro, perguntei para o Milton, Milton, mas por que você me fez esse convite? E ele falou, olha, entre outras coisas, pelo seu artigo sobre o Renaud Barbarat, né? Então, mas o que eu ia dizer é que o próprio Renaud Barbarat, na última obra dele, o último trabalho dele, que na verdade ele chama de um princípio de uma nova investigação, que se chama l'appartenance, quer dizer, o pertencimento, ele inverte várias teses que ele defendia antes. Então, é um fenomenólogo que explorou um fenômeno, né, o fenômeno da vida. Ele sobretudo, o Renaud Barbarat é um fenomenólogo que quer descrever a vida, que quer elevar, né, a vida a um conceito fundamental, explicitá-lo. Ele vai, na própria obra dele, ele vai inverter alguns sentidos. Então, a fenomenologia é um desafio, né? É um desafio, e como eu disse antes, né? E agora eu posso citar o Merleau-Ponty também, a melhor fenomenologia, a melhor filosofia, ele fala a melhor filosofia não é aquela que traz respostas, mas é aquela que aumenta o nosso espanto, né? Aquela capaz de aumentar o nosso espanto, né? Então, é mais ou menos assim que... Eu nem sei se alguém ia me perguntar isso, mas eu já estou adiantando uma pergunta que se pode fazer a fenomenologia, né? Uma vez que a fenomenologia quer descrever o que a gente vive, como é que esses filósofos que se colocam assim de forma tão rigorosa para pensar esse vivido, como entender essas diferenças, né? E é mais ou menos assim que eu respondo de uma forma assim simplificadora e rápida, tá bom? Bom, feito isso, eu vou pedir uma licença para vocês, só para apresentar, então, um percurso que eu fiz, mas que fica como sugestão de leitura, de programa de estudo, que eu também estava retomando, né, esses dias, depois que o Milton me convidou, estava retomando para reavivar um pouco tudo isso que eu vivi estudando esses filósofos, né? E se ninguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver, pode fazer já a pergunta, que eu vou apresentar um pouco aqui, falar rapidamente, né? Muito rapidamente dos trabalhos, né? Do meu percurso, assim, disso que eu estou chamando dos meus estudos. Então, se alguém tiver alguma pergunta dessa primeira apresentação, que eu acho que eu estou não só parabenizando os organizadores, mas falando da importância do tema do amor, né? Que tem uma dimensão política que a gente hoje
mais autores, né, reconhecem a importância de voltar a politizar esse conceito, né, que foi enquadrado, de certa forma, como uma questão de vida privada. Né? Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer, senão eu vou apresentar aqui rapidamente, pelo menos mostrar a cara do meu percurso, antes de me arriscar aqui a trazer, assim, vamos dizer assim, uma espécie de a fotografia que eu tenho desses autores, né? O que eu Como ninguém comigo, está assim. manifestado, professor, então o senhor pode prosseguir na apresentação, Tá, viu? tá bom. Será que eu consigo compartilhar aqui? Pronto, professor, está apresentando, viu? Tá, estou vendo aqui. Então, veja bem, embora para mim não está muito claro, para mim ficou travado aqui. Espera um pouquinho. Depois, se você quiser que eu projete, você pode me mandar para o WhatsApp ou e-mail. Eu não sei por que não rodou aqui. O senhor quer que eu projete? Mas espera um pouquinho, Milton. Deixa Tudo eu fiz aqui, peraí. Agora que perdi, vamos ver. Eu não estou conseguindo descer isso aqui, por quê? Não sei, Milton. Pode me enviar, professor. Pode me enviar. O senhor vai me enviar pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Pode me enviar que eu projeto aqui, não tem problema nenhum. É, Pode me enviar e fique sossegado. porque se eu não enviar, eu acho que vai ficar. Eu ficar falando disso aqui vai ficar. Bom, eu enviei, vamos ver se vai aparecer aí para você. Tudo bem, o senhor me enviou por onde? O e-mail. Certo. Agora estou verificando o e-mail, professor. Nem se preocupe, viu? Fique sossegado. Eu não sei se. Né? Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, viu? Aqui, a maior parte é do curso de letras, Milton? Professor, aqui tem pessoas de todo o país praticamente, viu? Então, designar quais são os cursos, Tá bom, eu posso ok. ser errôneo e não fazer. Tá. Eu pensei que fosse uma coisa mais de vocês, né? Assim, mais. Enfim, ok. Nada, mas está abrindo para o Brasil todinho poder participar. É, Você sim, conseguiu abrir aí, Milton? consegui. O senhor pode parar de projetar para poder fazer a projeção? Pronto, vou projetar agora. Só um momentinho.
Prontinho, professor. Mas você consegue manipular isso? Consigo. Porque eu continuo sem a fé. É você, né? Tá. Então, os autores, como eu coloquei no meu resumo, o Merleau-Ponty é um autor que eu estudo, né? Desde o pós-graduação. Eu escrevi uma obra, quer dizer, eu tirei da minha tese de doutorado, que eu publiquei na Psicologia USP em 99, chamado Freud, Politzer e Merleau-Ponty. Então, o Merleau-Ponty sempre teve uma relação assim muito estreita e contínua com a psicanálise, né? Inclusive, nos últimos cursos dele, né, muito tempo depois das primeiras obras, ele vai falar explicitamente, né, num curso sobre o conceito de natureza, sobre o corpo libidinal, sobre Eros, né, como é que a vida, a noção de desejo é central para a vida. Mas aqui, Freud, Politzer e Merleau-Ponty, é da primeira obra dele, Fenomenologia da Percepção, sobretudo ela, né, que é uma relação assim, de maior monta com a psicanálise. Depois, isso aqui é em 99, né? Eu acabei, aqui tem em 2012, eu estou pulando aqui para esse aqui, eu estou mostrando aqui, é a terceira, é o número 3 aqui, né? Da existência ao desejo da carne. Da existência é justamente essas primeiras obras do Merleau-Ponty, que é sobre a noção da existência humana. O Merleau-Ponty, junto com o Sartre, embora fazia parte daquilo que se considerava, assim, na literatura de divulgação como o existencialismo, né? Mas a noção de existência para o Merleau-Ponty sempre teve uma relação assim mais fundamental, né? A que a gente chama de ontologia na filosofia, né? Não se trata apenas de existências concretas, né, dos dramas da nossa vida, mas também de uma investigação ontológica, nesse sentido de. São as estruturas, né, as estruturas da nossa relação com o ser, ou com o mundo, né? Então, da existência ao desejo da carne é um título que tenta indicar o percurso do próprio Merleau-Ponty. Ele começa falando do corpo próprio, da experiência do corpo próprio, que é como eu falo para os alunos, como que a gente é moderno hoje, a modernidade, a estrutura moderna, que é da dicotomia sujeito-objeto, ela é muito presente nas nossas vidas. Então, ou você pensa, né? Ou existem as coisas, existem os objetos, né? Então, sujeito-objeto. Então, como eu falo para os alunos aqui da psicologia, ou você vai para o médico, e quando o seu problema é corporal, ou você vai lidar, antes era com o padre e agora é com o psicólogo, que você vai lidar questões do sentido. E essas duas coisas se misturam no homem, isso o Descartes já falava, né? O Descartes já falava de alguma maneira, já adiantava uma psicossomática, que é justamente a mistura entre o espírito e o corpo, entre o corpo e o pensamento, né? Mas o Merleau-Ponty tentava sair dessa dicotomia, dessa diferença, através da noção de corpo próprio. Quer dizer, mas o seu corpo não é, como se diz geralmente na fenomenologia, o seu corpo não é um objeto, nós somos o nosso corpo. Então, é um corpo vivo, é um corpo que se expressa, que tem uma relação com o espaço, né? E então o campo da percepção passa a ser, vamos dizer assim, o ponto de partida de onde vão ser derivadas essas outras noções, de objeto, de sujeito, mas tudo isso a partir da percepção. Mas o percurso do Merleau-Ponty então, dessa noção de existência, com a qual ele procurava sair desse impasse cartesiano, para a ideia do desejo da carne, que seria alguma coisa mais fundamental que o corpo próprio. Pode falar, Milton.
Vale ressaltar, professor, que essa sua publicação da existência do desejo da carne, né, Ontologia em Merleau-Ponty, o senhor fez aqui na Universidade Federal da Paraíba, né? Aqui em João Pessoa, tanto é que está aqui mais à frente, a editora universitária da UFPB. Então, assim, além desse, né, que eu busquei para que o senhor, para buscar seu currículo, buscar suas linhas de pesquisa, então teve aquele que eu lhe indiquei lá, que eu lhe mostrei, né, lá no e-mail, quando, professor, conheci o senhor por aqui também. Então, vale ressaltar que o senhor já publicou aqui na universidade, isso deixa a gente muito alegre, né? Muito atento. A Já gente saber que estive o senhor está aqui. eu já Isso, estive aí, foi um encontro que, né? isso. O Iraquitan Caminha, ele organizou aí, reuniu um pessoal, né, que estuda Merleau-Ponty, e foi um encontro em 2012. Né? Mas é isso bem lembrado, viu, Milton? Aí em 2016, é um texto assim mais leve, é um texto que eu também procuro falar já diretamente do erotismo na filosofia de Merleau-Ponty, né? Que também aí teve a organização também do Iraquitan, Caminha e a Terezinha Nóbrega, mas é um compêndio sobre Merleau-Ponty, e eu intitulei justamente o erotismo na filosofia de Merleau-Ponty. Né? Inclusive, eu termino esse artigo, esse texto, né? Comentando 2 filmes, como que a importância do amor e do erotismo para a sustentação do mundo. Por isso que eu falei que o amor e o erotismo, eles têm uma dimensão política. Né? Aí, agora, mais recentemente, eu tento fazer, como eu já tentei adiantar aqui, a questão desses problemas, né, que eu anunciei com a modernidade, né, da barbárie que nós vivemos hoje no mundo. Tem essas 2 publicações minhas recentes, a necessidade de uma fenomenologia da crise da sociedade contemporânea, quer dizer, a necessidade de justamente fazer, vamos dizer assim, um diagnóstico, né, mas um diagnóstico baseado numa fenomenologia, né, dessa crise que vivemos. Né? Então, essa na verdade, eu organizei esse livro com um pós-doc, o André Dias de Andrade, que é a fenomenologia entre tempos. E eu tenho esse texto, que na verdade é um texto longo, de umas 40 páginas, eu acho, que eu procuro fazer assim uma fenomenologia do mundo contemporâneo, e eu termino justamente com Merleau-Ponty. Né? Enfim, estou indicando aqui. E para uma fenomenologia da crise da sociedade contemporânea, saiu agora pela 2 Pontos, e por razões que não vem ao caso aqui, saiu em inglês, né? Mas eu ainda pretendo publicar em português a versão desse artigo. Né? Também conversa com o texto de cima, né? A necessidade de uma fenomenologia da sociedade contemporânea. Acho que então, do Merleau-Ponty, eu acho que é isso, né, Milton? Você pode passar para baixo. Então, o Sartre, que é, como eu anunciei foi o contemporâneo e amigo, né? Depois eles acabaram rompendo, do Merleau-Ponty. Inclusive, nesse primeiro artigo, né? Os 2 artigos saíram pela Memorando, que é uma revista de psicologia. O primeiro é Desejo e Formação de Mundo em Sartre, quer dizer, a própria formação de mundo, como eu estou falando, que o erotismo ele tem uma dimensão fundamental, política, mas é fundamental no sentido de fenomenalização do mundo. Quer dizer, o mundo aparece, né? O mundo aparece já articulado pelo desejo. Né? Pelo desejo. Então, essa é a filosofia do Sartre, né? E eu vou tentar falar rapidamente dela depois. Depois, especificamente, eu falo da relação com outro em Sartre. Então, o primeiro texto é sobre o desejo em Sartre. Qual que é a relação entre desejo e mundo, a formação do mundo? Não existe mundo sem desejo.
não existe mundo, quer dizer, não é que toda fenomenalização do mundo é uma fenomenalização operada pelo desejo, né? Em Sartre, segundo Sartre, né? E o segundo artigo é a relação com o outro em Sartre. Aí começa a complicação, né? Quando a gente, na relação com o outro, as várias relações concretas com o outro que o Sartre enumera, né? Então, tem o sadismo, o masoquismo, o amor, a indiferença, e etc. Né? Mas estão lá citadas direitinho lá no artigo, né? E depois, esse aqui é um capítulo de livro, né, que eu escrevi, e a única coisa que eu faço é reunir esses 2 artigos, que estão em revistas, né? Aqui saiu pela Loyola, organizado pela Marina Massimi e o Sávio Pérez. Mas o que eu introduzo ali, além de juntar os 2 artigos, né, quer dizer, eu dei uma arranjada ali, eu introduzo uma autobiografia do Sartre em As Palavras. As Palavras é um livrinho do Sartre que é autobiográfico, né? Bom, então acho que você pode descer, Milton, por favor. Então, o Michel Henry é um autor que eu estudei mais recentemente, né? E que eu uso muito para fazer essa crítica da sociedade contemporânea. É um autor que, como eu já adiantei aqui, ele vai denunciar a barbárie do mundo, e é uma barbárie que, sobretudo, se agudiza na modernidade, a partir da objetivação, a objetivação do mundo, quando o mundo, já na filologia do Husserl, né, quando o Husserl fala de uma fenomenologia da vida, né, na verdade, o mundo da vida, não existe mundo sem vida, né? Quer dizer, isso que eu posso falar isso para vocês, e todos vocês vão entender. Quem faz a ciência é a vida, né? Não existe, né? É a vida que produz, é a cultura, né? Mas, ao mesmo tempo, esse produto, ele se coloca como independente, como objetivo, e como que se fosse a parte da vida, né? E quando é a vida que tem que não só avaliar a própria ciência, né? Mas a ciência tem que estar a serviço da vida, no seu sentido forte do termo, viu? Quer dizer, a vida não pode perder essa sua primazia, né? A primazia de avaliação, né? Mas eu uso o Henry, então, tanto para fazer a crítica da sociedade contemporânea, a crítica das imagens, né? O Henry, eu vou tentar falar um pouquinho do Henry mais para frente, né? Mas o Henry, ele é um crítico, assim, bastante radical, né? Da objetivação do mundo a favor da vida, né? Só adiantando aqui, né, o que eu vou tentar depois só trazer rapidamente, a vida é invisível, a vida não se vê, né? E nem o outro, né? Como depois o Levinas também vai dizer, o Marion, enfim. Isso vamos ver se eu consigo colocar rapidamente para vocês. Mas um texto que eu escrevi, assim, basicamente só sobre a filosofia do Michel Henry, é esse primeiro, O Visível e o Invisível, Vida e Morte na Fenomenologia de Michel Henry. Então, há autores, que o Michel Henry não é o único, que vinculam essa objetivação da vida na modernidade já a um projeto grego, né? Um projeto grego que vai focalizar muito o visível, o conhecimento, o mundo como a visibilidade, com a visibilidade. Que toda a fenomenologia histórica, como eu adiantei no resumo, né? Toda a fenomenologia histórica, que então é o Heidegger, antes dele o Husserl, o Merleau-Ponty, o Sartre, falam, né? Quer dizer, fazem uma fenomenologia da vida, mas da vida como ser no mundo. E o Michel Henry, ele quer inverter isso e dizer que primeiro a vida é um sentir independente, né? Um sentir que é o da própria vida, e que vai ver, quer dizer, que vai
né, que vai se ver também, mas não pode ser tomada pelo visível. Quer dizer, embora isso seja um movimento geral de toda a fenomenologia, a vida não se esquecer no mundo, mas o Michel Henry é mais radical ao dizer que a fazer uma crítica, a ter uma suspeita muito forte sobre a visibilidade, sobre a imagem. Então, se você pensar hoje no mundo das imagens, como substituindo a própria vida, a própria percepção natural, a filosofia do Michel Henry, ela é um espaço assim muito potente para fazer essa crítica, né? Então é por isso que eu uso nesses dois textos seguintes, né, no 2 e no 3, e também acabo trazendo, porque o Renaud Barbarin é um fenomenólogo que ele vai discutir toda a fenomenologia, ou a maior parte dos autores da fenomenologia. Então, esse texto aqui que eu escrevi sobre o Renaud Barbarin, que eu acho que o Milton destacou para mim, quando ele, num e-mail, né, desejo, sentimento e relação com o outro na filosofia da vida de Renaud Barbarin. O Renaud Barbarin é um autor que ele de alguma forma, ele avalia toda essa história da fenomenologia. Ele se propõe a fazer uma fenomenologia da vida, quer dizer, ele acha que a vida ficou, mesmo com toda essa ênfase que eu estou dando de que é preciso fazer uma fenomenologia da vida, ele diz ainda que esses autores, de alguma maneira, não deram o destaque devido à vida. Né? Então, vamos ver o Milton mais para baixo, o que tem aqui, depois do Michel Henry. Então, tem o Renaud Barbarin. O Renaud Barbarin, que eu escrevi 2 textos, né, a partir de uma leitura de várias obras dele, né, e eu queria destacar aqui esse primeiro texto, que saiu pela revista da abordagem gestáltica, em torno da noção de antropologia privativa de Renaud Barbarin. O Renaud Barbarin, na última obra, que é esse último trabalho recente dele, que se chama L'appartenance, quer dizer, o pertencimento, ele vai inverter, vamos dizer assim, o movimento e o significado dessa noção de antropologia privativa. Então, é aquilo que eu anunciei antes. O próprio fenomenólogo, investigando o fenômeno da vida, ele mudou. Aquilo que ele dizia antes, ele inverteu o sentido. Né? Mas esse texto esse conceito de antropologia privativa, tem um ensaio publicado em português, Vida e Consciência, né, que saiu pela editora do Paraná, né, da Federal do Paraná, e que nós tivemos, antes dele sair, a possibilidade de assisti-lo em São Carlos. Ele veio dar uma palestra, e eu escrevi, e eu faço alguma objeção, que eu acho que depois Renaud Barbarin, né, não porque eu fiz objeção, é claro, mas eu quero dizer que eu não acompanhei nessa obra, quer dizer, eu não, como fenomenólogo, né, como eu falei para vocês, todo mundo pode ser fenomenólogo se você fizer esse exercício de tentar avaliar se é isso mesmo que você sente, né, embora essa tarefa não seja fácil, mas eu, como também autor da fenomenologia, eu não acompanhei o movimento do Barbarin, eu acho, né? Mas foi um dos textos mais bonitos que eu li nos últimos anos, sabe? Essa vida e consciência, essa noção de antropologia privativa. E eu só queria, então, ressaltar isso, né? Quer dizer, concordando ou não com o autor, é uma noção tão bonita de ser pensada, que eu acho que vale a pena, independente de concordar ou não com ele. E o próprio Barbarin depois inverteu esse sentido. Ele mesmo acabou, né, mudando.
Mas, de qualquer forma, eu quero ressaltar que é um dos textos mais belos que eu li, esse ensaio Vida e Consciência. Né? Então, acho que vamos ver para a próxima, em torno da noção privativa, né, do Renan Barbarat, desejo, sentimento e relação com o outro na filosofia da vida de Renan Barbarat. Né? E o Barbarat, como eu estou dizendo aqui, ele repassa a fenomenologia, vários autores da fenomenologia, então o Sartre, o Merleau-Ponty, o Husserl, o Ranjonas, né, que eu não falo dele aqui, mas tem o Ranjonas também, o Michel Henry, o Levinas. Então, vale a pena ler o Barbarat também por isso, porque, mais uma vez, independente de segui-lo ou não em suas releituras desses autores, é uma oportunidade para pensar conceitos centrais da fenomenologia. E, por último, eu fiz uma entrevista, né, com o Barbarat, generosamente. Né? Eu era para, nesses trabalhos finais que eu fiz, né, sobre a sociedade contemporânea com a FAPESP, eu era para fazer um estágio lá, mas aí veio a pandemia, e aí eu falei, olha, então fiz uma entrevista com ele, né? E aí é que nessa entrevista é sobre essa nova obra que ele está, é L'Appartenance, né? E que ele, de certa forma, converte ou altera um pouco o que ele vinha fazendo, o sentido de alguns conceitos, né? Mas essa entrevista está publicada pela Revista de Filosofia Aurora. E aí vem o Jean-Luc Marion, tanto o Marion como, acho que você pode abaixar aí, Milton, tanto o Marion como o Levinas, são autores que eu já dei, né, já estudei, quer dizer, já coloquei no pós-graduação, dei uma disciplina, né, são 10 semanas, 10 aulas, né, inclusive, quando foi sobre o Levinas, eu contei né, quer dizer, na verdade, quem propôs o curso, né, quer dizer, eu participei junto, né, fiz a leitura junto com o pós-doc, né, que organizou comigo o livro, né, A Fenomenologia entre Tempos, onde saiu publicado lá a necessidade de uma fenomenologia né, da sociedade contemporânea, o André Dias. E o André já lia o Emmanuel Levinas, e nós, então, fizemos uma disciplina no pós, né, onde eu pude estudar, sobretudo, totalidade infinita do Levinas, né? E, bom, eu não sei se eu fiz se você voltar um pouco atrás, viu, isso, e dei uma disciplina, aí sim, eu sozinho, né, querendo estudar o Marion, eu dei uma disciplina no pós sobre o fenômeno erótico, le phénomène érotique. Mas se você voltar um pouco, mas não precisa voltar, não, mas aquele artigo que eu escrevi sobre o Barbarat, desejo, sentimento e relação com o outro, né? Desejo, sentimento e relação com o outro na filosofia da vida de Renan Barbarat. Eu termino esse texto, né? Colocando uma noção de relação com o outro, e eu me lembrei, no caso, da noção do Jean-Luc Marion, né? E termino ali com uma frase, né, que depois, quer dizer, antes de ter lido o Emmanuel Levinas, eu encontrei o Emmanuel Levinas, né? Quer dizer, eu disse a mesma coisa. Claro que a fenomenologia do Levinas é muito mais ampla, né? Mas eu acabei citando ali, fazendo uma contraposição à maneira como eu estava entendendo, pelo menos, a noção da relação com o outro em Barbarat, mas eu contrapus ali uma ideia que, na verdade, é a ideia do Levinas, né? Mas sem ter lido o Levinas. Bom, eu acho que é isso, viu? Acho que acabou, né, Milton? Quer dizer, acho que não tem mais nada. O arquivo sim, viu, professor? O arquivo já